Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Lições Fortes da Bíblia. O mundo está virado de cabeça para baixo, num emaranhado de polêmicas sem fim. Perdidão está o nosso mundo. E como cristãos, como devemos nos comportar? Vamos ficar brigando por bandeiras políticas? Poderemos nos perder nos oceanos incertos das ideologias? Devemos permitir-nos adoecer mentalmente? Estaremos nós numa luta materialista? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, cada vez mais abundantemente, um eterno peso de glória, não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e, no entanto, as que não se veem são eternas. Em primeiro lugar, devemos nos apossar da consciência correta do que está acontecendo à luz dos pilares da nossa fé. Buscando isso, muitos perguntam: e agora? É o fim? Nosso mestre e seus apóstolos compartilharam conosco vários sinais do tempo do fim, e deles não temos como escapar. Disputa entre potências mundiais, nação levantando-se contra nação, é sinal do tempo do fim, previsto por Jesus em Mateus 24, verso 6. Aos que dizem que o real problema desse acontecimento seria o risco da miséria, no mesmo versículo Jesus diz: haverá fomes. Para os visualizadores de conspirações que imaginam que estamos diante de uma intenção de domínio psicológico de massas, a angústia entre as nações e a perplexidade dos seres humanos por causa dos grandes barulhos sociais também foram profetizadas por Jesus como sinais do tempo do fim. Se o maior problema for um possível comportamento histérico das pessoas, o versículo seguinte também apresenta o sinal: nos homens que desmaiarão de terror e pelas expectativas das coisas que sobrevirão ao mundo. E quanto à possibilidade de qualquer perversão dos fatos visando qualquer tipo de tomada de poder, Paulo explicou a Timóteo que, nos últimos dias, as pessoas seriam egoístas, avarentas, sem amor umas pelas outras, inimigas do bem e traidoras. Isto também se aplica aos aproveitadores inescrupulosos. Caso alguém quisesse dizer que esta crise seria apenas mais uma guerra econômica e não um sinal do tempo do fim, mas limitando-nos à narrativa comum de que uma pandemia está em curso, ficamos enquadrados nas epidemias em vários lugares, previstas por Jesus para sinalizar o tempo que precederia sua volta. Volta próxima. Enfim, seja o que for, esta crise é um sinal de que a volta de Jesus se aproxima. Mas todas essas coisas são apenas o princípio das dores, explicou em Mateus 24, verso 8. Um sinal do tempo do fim, ele pode não ser o fim. Seria, então, de importância pequena? Não. Você sabe de que dores Jesus está falando? Paulo explica: são as dores de parto do planeta, que geme cada vez mais forte por estar chegando a sua hora. Romanos 8, verso 22. Ver também 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e verso 1 até verso 3. Quando dizemos que terremotos, guerras, fomes, epidemias, corrupções, etc., são sinais da volta de Jesus, há quem menospreze. Segundo Pedro 3, verso 3 e verso 4, afirmando que essas coisas sempre aconteceram no mundo. Mas é importante observar o que Jesus e Paulo falam sobre as semelhanças dessas ocorrências como sinais do tempo do fim, com as contrações do parto. Com o passar do tempo, acontecem progressivamente, repetidas vezes, e se tornam progressivamente mais longas e intensificam-se progressivamente mais fortes. Por isso, em segundo lugar, devemos continuar estudando os eventos finais previstos pela Bíblia, para nos mantermos bem claros na mente, a fim de não incorrermos em equívocos, porque a escatologia aponta o acontecimento dos eventos finais numa ordem sequencial.
Primeiro acontecerá o derramamento do Espírito Santo, Joel 2, verso 21 e verso 29. Depois, a pregação do Evangelho alcançará todos os povos, Mateus 24, verso 14. A seguir, acontecerá o decreto dominical, em Apocalipse 13, verso 16. Seguida do fechamento da porta da graça, Mateus 25, verso 10 e Apocalipse 22, verso 11. Para então as últimas pragas começarem a acontecer, Apocalipse 16. E o terceiro ponto é que realmente nos compete. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações, Salmo 34, verso 17. Se ainda não for o fim, se qualquer teoria estiver certa ou errada, como cristãos, nosso dever é lutar, mas de forma cósmica. Efésios 6, verso 12. Com os joelhos, para que Deus nos cure política, física e econômica e espiritualmente. Segundo Crônicas 7, verso 14. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.